Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 18, onde nós estaremos apresentando o ciclo de Rankine. Bom, ciclo ideal de Rankine. Do ciclo de Carnot, que nós falamos na última aula, é difícil de se colocar em prática, né? Por quê? Porque como eu tenho justamente nessa região aí marcada com o oval aí de 2 a 3, eu tenho a mistura líquido mais vapor, no caso, vapor da água e água líquida. E eu preciso, depois do ponto 3 para o ponto 4, eu preciso aumentar a pressão aí do meu sistema para que ele consiga passar posteriormente é, pela turbina e aí gerar, né, o trabalho desejado. Bom, e aí o que acontece, né? Acontece que você, numa mesma máquina, você conseguir elevar a pressão de líquido mais vapor é complicado, né? Então, ou você trabalha com vapor no gás, ou você trabalha com líquido. Então, no caso, qual é o ciclo de Rankine? Nada mais é do que o ciclo de Carnot, mas deslocando aí o ponto 3 para a curva de líquido saturado. Lembrando que líquido saturado é aquele ponto que eu tenho só líquido, mas basta eu colocar um pouquinho de energia e eu começo a ter a formação de vapor. Aí nessa situação, o que acontece? De 3 para 4, aí eu utilizo somente uma bomba. Então, se eu vou utilizar um gás ou vapor, eu trabalho então com um compressor. Se eu vou trabalhar com líquido, aí eu utilizo uma bomba. E os equipamentos, o compressor, seja ele centrífugo, radial, de pistão, tem características bastante distintas quando comparada com equipamento que trabalha com um líquido, no caso de uma bomba, que pode ser também uma bomba axial, uma bomba de pistão, uma bomba centrífuga. Então, cada tipo de equipamento desse ele tem elementos distintos e requer características distintas para que ele funcione adequadamente. Então, se você pegar um compressor e colocar líquido nele, ele vai tentar comprimir e aí você vai ter problemas na máquina chamado golpe hidráulico e vai destruir a máquina literalmente. Então você não consegue trabalhar dessa forma. Por isso a necessidade de trabalhar com um ciclo de Rankine, que também é um ciclo ideal de Rankine, não é o ciclo real o ciclo ideal, não é o ciclo real, mas ele já está mais próximo, digamos assim, da realidade. Então eu já saio então dessa situação ideal do Carnot, que como a gente falou na última aula, serve para nos dar parâmetro. Então, a partir do ciclo de Carnot, ele seria a máquina térmica mais eficiente. A partir dali, o real é pior do que Carnot. Então, por isso, você então trabalhar com o ciclo de Carnot. E agora a gente vai particularizar para o ciclo de Rankine. Então, nessa região de 3 para 4 é justamente a posição onde eu vou estar passando pela bomba e aí eu vou estar elevando a pressão do meu sistema, só que trabalhando apenas com líquido. E de 4 para 1 é onde eu tenho a conversão, portanto, depois, né, com uma pressão já elevada, de líquido para vapor lá na caldeira. Bom, continuando, qual que seriam as diferenças, né, do ciclo então de Carnot comparado com o ciclo de Rankine? Bom, o que que eu tenho? Aí já está, né, a gente acabou de mostrar na tela anterior, mas aí eu tenho os dois ciclos lado a lado, o de Carnot e o de Rankine, e mostrando justamente a particularidade. Mas o que vai mudar, na verdade, é os tipos de processo que eu tenho neles. Então, o ciclo de Carnot ele vai ter dois processos isoentrópicos, que são esses processos marcado aí, assinalado de verde, né, que nesse oval verdinho. Então, o processo de 3 a 4 e o processo de 1 até 2 são processos isoentrópicos. O que é processo isentrópico? Processo com a mesma entropia. Então, a entropia de 1 é igual à entropia de 2, a entropia de 3 é igual à entropia de 4. Por isso, eu tenho uma linha vertical nesse gráfico, temperatura versus entropia. Já o ciclo de Rankine, ele vai ter o quê? Ele vai ter dois processos adiabáticos. O que são processos adiabáticos?
são aqueles processos aonde eu não tenho troca de calor. Então eu não tenho mudança, troca de calor entre o ambiente. Esses pontos aí, 1 a 2 é a minha turbina e o ponto 3 a 4 é a minha bomba, né? Então nesses dois casos eu tenho processos adiabáticos, ou é considerado que o processo é adiabático, ou seja, eu não tenho troca de calor através desses dois equipamentos. É claro que na prática, por mais isolado que seja a bomba ou a turbina, do ponto de vista, né, térmico, não é perfeito e eu vou ter fuga de calor através desses dois equipamentos, mas faz parte, né, do sistema. O ciclo de Carnot, ele vai ter dois processos isotérmicos. O que é processo isotérmico? São processos que acontecem à mesma temperatura. Então, no caso aqui do ciclo de Carnot, do ponto 4 ao ponto 1, eu tenho exatamente o trecho onde eu estou tendo a conversão, seria a caldeira, né? Onde eu tenho a conversão da água líquida para a água na forma de vapor, chegando no ponto 1, totalmente o vapor saturado. O que é vapor saturado mesmo? É aquele ponto onde eu só tenho vapor, mas se eu perder um pouquinho de energia, eu passo então até a formação de líquido ali no meu sistema, que seria a mistura líquido mais vapor. E o processo de 2 até 3 também é um processo isotérmico, por isso que é uma horizontal, porque aqui nesse gráfico no eixo Y eu tenho a temperatura, então por isso é uma linha horizontal. Por outro lado, no ciclo de Rankine, eu vou ter dois processos chamados isobáricos. O que são processos isobáricos? São processos que acontecem na mesma pressão. Bom, aqui você fala, mas pode pensar, eu tenho o gráfico temperatura por entropia e eu tenho aí no processo de 2 a 3, eu tenho o processo uma linha horizontal, que seria na mesma temperatura. Não sei se você acompanhou as minhas aulas ou se você se lembra, onde nós mostramos que na situação de líquido mais vapor, justamente abaixo do sino, eu tenho aquela condição que eu não posso considerar a temperatura e pressão como propriedades, as duas juntas como propriedade de estado, porque a temperatura ela não muda na situação onde eu tenho a mudança de fase. Então, nesse caso, eu tenho justamente essas curvinhas vermelhinhas que está subindo aí, né? Logo no cantinho aí próximo do onde está escrito S, né, do gráfico, da entropia ali, indicando, né, o eixo. E aí o que acontece? Do ponto 4 até o ponto 1, ele é a linha que me descreve qual que é a curva de pressão constante. Então ele vem, sobe, quando ele chega na divisão ali, que ele vai virar na região interna, que ele chega líquido saturado, ele começa a ganhar, continua ganhando calor, e aí ele se mantém na mesma pressão e na mesma temperatura, quando ele chega na condição de vapor saturado. Dali, aí sim ele passa a se dividir, passa a ser linhas diferentes da temperatura e ele volta a crescer novamente. Continuando, quais são os fatores que influenciam o rendimento, ou como que eu defino o rendimento do ciclo de Rankine? No ciclo de Carnot, a gente mostrou na última aula, é 1 menos T2 menos T1, a gente explicou porque eu não vou entrar aqui de novo no mérito. Só que isso não vale, o ciclo, essa equação aqui do rendimento, ela não vale para o ciclo de Rankine, ela vale só para o ciclo de Carnot. Só que por quê? Porque eu tenho, no caso aqui do ciclo de Rankine, temperaturas das duas fontes não são constantes. Então a fonte fria ela não é constante e a fonte quente ela não é constante também. Só que por analogia a gente pode entender que o rendimento ele é proporcional às temperaturas médias das duas fontes. Então é por aí que a gente vai trabalhar. Então, se eu for pensar aqui, quanto menor a temperatura de condensação, lá no gráfico, quanto menor a temperatura que eu condenso, maior é o rendimento. Ou se quanto maior a temperatura de vaporização, também eu tenho um rendimento maior.
Bom, isso vai estar impactando exatamente na temperatura versus aí a pressão correspondente a essa temperatura de vaporização ou condensação. Bom, o que a gente viu? A gente viu que o rendimento de uma máquina térmica seria o trabalho que sai menos o trabalho que entra, dividido pelo calor que entra. Nesse caso, então, para o ciclo de Rankine seria o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, dividido pelo calor que entra através da caldeira, né? Então, através da caldeira eu tenho a introdução de calor no meu sistema e desta forma eu consigo calcular o rendimento do ciclo de Rankine. Mas se eu for pegar na primeira lei da termodinâmica, o que eu tenho? Eu tenho que o trabalho da turbina mais o calor da caldeira é igual ao calor que eu tenho lá no condensador, que sai, né, através do condensador, mais o trabalho da bomba. Então eu consigo definir aqui que o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba é o calor da caldeira menos o calor do condensador. Fazendo, portanto, colocando essa equaçãozinha na equação acima do rendimento de Rankine, eu chego que o rendimento de Rankine, então, é igual ao calor da caldeira menos o calor do condensador dividido pelo calor do condensador. Fazendo a mesma analogia, ou fazendo a mesma montagem que eu tenho para o ciclo de Carnot, ficaria então 1 menos o calor do condensador dividido pelo calor que entra na caldeira. Esses, então, a gente está definindo o rendimento para o ciclo de Rankine. 1 menos calor que sai pelo condensador dividido pelo calor que entra através da caldeira. Bom, eu tenho alguns pontos que vão influenciar, então, o meu rendimento de Rankine, né? Então, o que eu tenho aqui? Antes disso, eu tenho, lembrando que eu estou no gráfico TS e a definição de entropia é justamente o calor dividido pelo tempo. Então, se eu for pegar aqui na caldeira, esse seria o calor, essa área seria o calor que eu introduzo na minha turbina, na minha caldeira. Por outro lado, lá no condensador, essa área acima, abaixo da linha que mostra o processo de 2 a 3, que é o processo de condensação, abaixo dessa linha é justamente a área, o calor que sai através do condensador. O que eu tenho então? A área, o rendimento, no caso da minha turbina, é justamente a área que está nessa imagem que está escrito condensador embaixo, é justamente o calor útil, digamos assim, é o que está no centro do ciclo. Então, o que está dentro do ciclo é o calor útil utilizado pelo meu sistema, que eu tenho um calor rejeitado, que é abaixo da linha do processo 2 a 3, e tenho todo esse calor que seriam a curva abaixo que vai de 4, do processo 4 até o processo 1. Bom, agora sim, né, o que influencia o rendimento de Rankine? Tem algumas coisas que eu posso estar trabalhando. Aqui a gente vai apresentar visualmente porque fica mais fácil de compreender do que apresentar do ponto de vista equacional. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma das maneiras de se aumentar o rendimento seria o uso de vapor superaquecido. O que é o vapor superaquecido? Lá no final da caldeira, eu tenho o vapor saturado. Ele sai vapor saturado. Após isso, eu tenho um outro trocador de calor, aonde eu consigo adicionar mais calor nele. Aí sim, esse vapor, que é chamado vapor seco, sem água, sem nenhuma formação de água, né, vapor somente, por isso que é chamado vapor seco, com um pouco mais de calor, introduzindo mais calor, aí eu saio do ponto de saturação, de vapor saturado, para uma condição maior, aonde o vapor é totalmente seco, né? Essa já é a condição mais próxima. Aí sim eu chego no ponto 1, aonde eu vou já com vapor superaquecido, e vou passar pela turbina e o ciclo continua. Então, se eu fosse observar isso no gráfico, aqui seria justamente o diagrama comum, quando eu tenho nessa condição essa área que seria justamente a área, o calor que eu introduzo no meu sistema. Se eu passar
E a área aqui vermelha é justamente a área que eu vou, o calor que eu vou rejeitar no condensador. Se eu fizer na mesma linha de pressão, seguindo a linha de pressão e chegando no outro patamar, injetando mais calor, então a pressão continua a mesma, mas a minha temperatura sobe, porque eu já saí, já transformei todo o vapor, toda a água em vapor, aí eu passo a ter essa área adicional em azul escuro. Então fica claro que o meu calor injetado no meu sistema vai ser maior. Quanto mais calor eu injeto na caldeira, maior vai ser o meu aproveitamento na turbina. Da mesma forma, eu tenho aí um calor adicional a ser rejeitado no condensador. Mas só de comparar a área azul escuro com a área em vermelho, dá para ver que eu vou ter muito mais é, energia sendo introduzida no meu sistema na forma de calor do que eu tenho que rejeitar. Consequentemente, se eu tenho mais calor entrando, eu passo a ter então, comparativamente com o calor que eu tenho que rejeitar, eu passo a ter um rendimento maior. Continuando então, eu posso trabalhar também pensando na elevação da pressão. De que maneira? Trabalhando com uma bomba que gere uma pressão maior do que uma bomba, que uma outra bomba, né? Então a altura manométrica da bomba seria maior do que num caso anterior. Então aqui só que isso está limitado à resistência dos equipamentos, né? Então eu tenho a resistência mecânica do tubo, ele pode estourar se eu aumentar muito a pressão, então eu estou limitado aí em termos de resistência dos materiais, tanto resistência mecânica quanto a altas temperaturas. Em altas temperaturas, a maioria dos materiais costumam perder um pouco da sua resistência quando ele está em temperatura ambiente, por exemplo. Então, a minha limitação nesse tipo de solução ela é menor. Mas aí, o que pode acontecer nessa situação? Eu aumentando a pressão, eu vou colocar o gráfico aqui, eu vou ter uma formação maior de água dentro da turbina. Isso é prejudicial, como eu comentei agora há pouco. Se eu trabalhar com uma turbina que é preparada para trabalhar com vapor e começar a operar com ela com água, eu vou ter o chamado golpe hidráulico a turbina vai ter problema. Não só a turbina, como qualquer equipamento que é preparado para trabalhar com vapor, com gás ou vapor, e você trabalhar com líquido, você vai ter problema e vice-versa. Bom, essa seria a área, o calor, então, original. Se eu aumentar a pressão, aqui o calor é rejeitado. Se eu aumentar a pressão para 1,4 linha, por exemplo, aqui eu coloquei bem exagerado só para ficar mais fácil de visualizar, eu passo a ter essa outra área. Visualmente dá para ver que essa área ela é maior do que a área anterior em azul. Mas por outro lado, eu vou ter maior formação de água, como a gente acabou de comentar. Então essa solução ela é mais restritiva por esses dois pontos de vista, do ponto de vista da resistência dos materiais dos tubos e também porque eu vou ter uma geração maior aí de água dentro da turbina. A solução nesse caso seria combinar esse com aquele caso do vapor superaquecido. Aí eu saio então dessa situação de geração de vapor, né, dentro da turbina. Um outro ponto seria, então, eu trabalhar com o chamado reaquecimento do vapor. Então, nessa situação onde eu tenho a possível formação de vapor, eu extraio, então, eu utilizo o meu vapor numa turbina chamada turbina de alta pressão, que seria o TAP, que está aí marcado. Eu retiro esse vapor, passo novamente para um trocador de calor, onde ele recebe mais calor, aonde com isso ele sobe a sua temperatura, e aí eu passo, portanto, para uma turbina chamada turbina de baixa pressão, que seria uma outra turbina, as duas interligadas através do mesmo eixo, e aí eu passo a ter um resultado melhor do que eu teria se eu não tivesse essa solução. Então, se vamos olhar isso aqui no nosso diagrama. Então seria esse o diagrama, mas eu vou mostrar aqui em formas de área para ficar mais visível. Então o que eu tenho? Seria a primeira situação onde eu trabalho com vapor superaquecido, só o vapor superaquecido, além, né, dessa questão do reaquecimento, também trabalho com vapor superaquecido aqui. E aí o que acontece? Do ponto 1 indicado aí, quando ele começa a descer, num determinado ponto,
eu aqueço novamente, extraio esse vapor da minha turbina, né, da primeira turbina, e passo novamente a aquecer esse vapor, aonde ele vai novamente para a condição de vapor superaquecido lá no ponto 3. E com isso eu tenho um rendimento muito maior, no caso, quando comparado com o sistema sem superaquecimento. Então esse aqui seria o sistema ou o ciclo mais utilizado, digamos assim, em termos de rendimento. Eu sobreaqueço, eu reaqueço novamente o meu vapor e com isso eu ganho toda essa área em azul escuro que está indicado aí na figura, com rendimento maior do meu equipamento. E também você veja que do ponto 3 agora para o ponto 4 eu passo a ter então uma situação em que eu não vou ter a formação de vapor na segunda turbina. Na primeira, aqui pelo diagrama, eu vou ter um pouco de vapor, mas já na segunda eu não tenho. Com isso, eu trabalho com equipamento mais em condições operacionais, com menos riscos operacionais. Bom, continuando então, uma outra forma seria o chamado pré-aquecimento. Então, o que acontece? Vai ter aquela situação que eu comentei, aonde eu vou ter, eu vou ter justamente uma formação de vapor dentro da turbina. E aí que eu faço? Eu extraio esse vapor dessa turbina, parte desse vapor, e repasso por um trocador e pré-aqueço aquela água que sai da bomba. Então, nesse caso, eu teria aqui um trocador adicional, que está indicado aqui em azul, e teria o VRP, que é válvula reguladora de pressão. Por que é importante essa válvula reguladora de pressão? Porque do ponto 3, eu vou depois reintroduzir esse vapor que entrou, que fez o pré-aquecimento aqui, e nesse caso eu estaria então reintroduzindo no condensador, só que as pressões são mais altas. E para que eu consiga igualar as pressões, aí eu tenho essa válvula reguladora de pressão, que por mais que a pressão esteja alta no ponto 7, ele vai abaixar essa pressão do ponto 8, ficando, portanto, a pressão do condensador, a pressão 8 igual à pressão 2 que entra no condensador, e eu não tenho conflitos de pressão aí no meu sistema. Bom, vendo isso no diagrama, né? Então o que que eu tenho? Eu tenho aqui, esse diagrama eu vou fazer aqui pintadinho de novo para ficar mais fácil de compreender também. Então, começando lá no ponto 1, eu faria então o meu ponto 1 ao ponto 2, onde eu estou passando pela minha turbina, que seriam umas setas em verde aí. Num determinado ponto eu extraio parte desse produto da mistura vapor mais água e passo pelo pré-aquecimento, onde eu tenho o ponto 7, que seria justamente o vapor saturado, o líquido saturado ali no ponto 7. Por outro lado, no outro caminho ali, o restante que sai da turbina vai passar pelo condensador. E nesse caso, então, do condensador, eu passo, seria a seta em roxo. Continuando, o vapor que chegou lá no ponto 7, eu tenho que retornar ele para o ponto 8, de modo que eu consiga fazer a condensação restante aí do material. Então seria justamente essa seta em cor de abóbora claro, não sei que cor que é essa aí, esse amarelinho diferente aí. E com isso, por causa da válvula reguladora de pressão, eu jogo a pressão 7 para a pressão 8. Consigo derrubar essa pressão por causa dessa válvula reguladora de pressão. Bom, por outro lado, saindo ali do condensador, eu tenho passando pela bomba, que é justamente essa seta em azul aí que eu acabei de indicar. Aí sim eu vou passando pelo pré-aquecimento, mas pelo outro caminho, eu vou do ponto 4 para o ponto 5. Então eu elevo um pouco a temperatura do meu fluido. Com isso eu ganho na quantidade de calor que eu tenho que injetar ali na caldeira para conseguir fazer o ciclo. E aí eu vou passar na turbina, né, no gerador de vapor, e sair do ponto 5 até o ponto 1, onde tudo vai começar novamente. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula.
estamos usando o livro do Gilberto Ieno, do Luiz Negro. Espero que você tenha gostado. Se gostar, dê um joinha, compartilha. Se quiser, se inscreva no canal. Se quiser receber mensagens aí, novidades via WhatsApp, manda o seu número aí no 984827250. Facebook, a gente tem o grupo e tem a página, o endereço do YouTube. Por e-mail, engenhariacompanhia2016@gmail.com, e lá no Twitter a gente está divulgando um pouquinho aí da nossa experiência, né? Só aqui bem rapidamente, lá no LinkedIn, se tiver curiosidade, é só entrar lá também, sem problema nenhum. E é isso aí, pessoal. Agradeço pela atenção, um abraço e até a próxima.